Olá, gente, tudo bem com vocês? Depois de um certo tempo, estou aqui de volta trazendo a palavra do Senhor para vocês. Hoje, de novo, porque eu amo esse texto e a gente vai trabalhar nele, né? Que é o texto de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Antes de começarmos, irei orar. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida, por mais uma noite na qual o Senhor sustentou nosso sono e permitiu que vivêssemos um novo dia na Tua presença. Pai, já peço perdão pelos nossos pecados, porque somos fracos. Sabemos que uma hora ou em outra poderemos não cometeremos algum pecado contra o Senhor no dia, porque infelizmente faz parte da natureza do velho homem que insiste em aparecer em nós. Pai, que essa palavra sirva de conforto, de uma palavra que tranquilize, que traga sua graça para o coração daqueles que irão ouvir, que também nosso coração frutifique com essa palavra, que nossas obras sejam para a tua glória e lembremos, Senhor, que não somos salvos por meio das nossas obras, mas nossas obras testificam a nossa salvação. Obrigado, Pai, pela tua graça, por mais um dia de vida, de novo agradeço, e pela tua palavra, que sempre nos fortalece, sempre nos capacita e sempre nos dá conforto e é útil para educar e nos repreender, nos ensinar, nos repreender e nos guiar pelo bom caminho do Evangelho. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Antes de começar o sermão propriamente dito,
Começarei com uma pergunta para vocês. Uma pergunta retórica para meditação, né? Uma pessoa morta pode voltar à vida por conta própria? E mais uma pergunta que vai. Como sabemos que somos salvos somente pela graça de Deus? Por meio quem nos deu a fé para termos a convicção que fomos salvos somente e através da graça de Deus. Somente pela graça de Deus e através da graça de Deus. Essa primeira parte do sermão, pensa como se fosse uma oração nossa para Deus. Somente, Senhor, na verdade o sermão inteiro eu redigi ele como se fosse uma oração. Porque eu peguei da minha oração pessoal, né? Senhor, somente pela fé que nos deste, podemos ter a certeza de que nos escolheste para a salvação desde a eternidade passada, que nos atraíste pela tua graça irresistível, que nos salvaste da nossa total depravação quando estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, e que nos vivificaste. Somente pela cruz de Cristo fomos redimidos da culpa do pecado, salvos do justo julgamento devido aos nossos pecados, purificados da imundícia do pecado e libertos da escravidão do pecado. E assim temos o direito de ser chamados teus filhos. Por essa razão, somos chamados a viver a vida que nos deste, não segundo o padrão deste mundo, mas somente segundo as tuas santas escrituras para a tua glória. Não queremos ser conformados a este mundo, mas queremos ser transformados pela renovação das nossas mentes. Então conheceremos qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade. Desejamos sinceramente não nos conformar a este mundo, mas ser renovados na tua palavra, oferecendo as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Esta é a nossa adoração apropriada. E desejamos que as nossas vidas se tornem uma vida de verdadeira adoração diante do Senhor. Senhor, toma-nos pela mão e permite-nos viver vidas santas como aqueles que nasceram de novo por ti. Acrescentemos à nossa fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor, para que possamos desenvolver a nossa salvação diante do Senhor com temor e tremor. Além disso, não podemos desperdiçar nosso tempo nesta vida, com desejos pecaminosos. Nem queremos perder a preciosa comunhão com o Senhor por coisas temporárias. Devemos desejar que todas as áreas da nossa vida sejam governadas pelo Senhor e pela sua santa palavra. Afinal, sem o Senhor nada podemos fazer. E por esta razão, ansiamos mais uma vez por sermos completamente cheios do Teu Espírito Santo em nossas vidas.
É isso, irmãos. Esse sermão pode ser usado como uma oração pessoal. Porque a gente colocou trechos bíblicos na oração. Citamos Romanos 12, 1 e 2, 2 Pedro, e, além disso, não é uma oração que a gente está focada. Pode ser, quando a gente fala em nossas vidas, parece que a gente está focando em nós, mas não. Porque em toda essa oração, o que a gente está fazendo? Dando glória a Deus pelo processo da salvação que Ele trabalhou, né? A obra da salvação. Nos livrar do pecado, né? Da culpa do pecado. Nos limpar da sujeira do pecado. Além de que estamos cônscios que tudo que foi feito através da cruz de Cristo. E isso é uma oração cristocêntrica. O errado não é orar por si mesmo, mas orar em si mesmo. Você pode orar por você e pela igreja no geral, sem necessariamente pedir coisas materiais para você ou para a igreja, mas ao mesmo tempo estando pedindo pela igreja e por você a parte mais importante, que é a parte espiritual. Que se a parte espiritual crescer, a igreja crescerá, o Senhor trará novas pessoas para a igreja e, como consequência, também terá bênçãos materiais para a igreja. Pode na sua vida também. Por quê? Porque Jesus fala que quando a gente busca primeiro o reino, as outras coisas serão acrescentadas. Então, o nosso foco não são as coisas temporárias, as coisas terrenas, as riquezas, as glórias neste mundo. Não. Como igreja, vidas santas. Não significa que não pecaremos mais, mas significa que não viveremos em pecado. É diferente. O cristão ocasionalmente pode tropeçar e cometer um pecado. Entretanto, isso não significa que o pecado fará parte da vida do cristão, mas será só um deslize no caminho. Será como, exemplo, você está viajando, o pneu do seu carro fura. Pronto. Esse é o pecado na vida do cristão. É o pneu furado. É aquele erro ocasional. Mas saibam que Jesus morreu pelos nossos pecados passados, nossos pecados presentes e nossos pecados futuros. Entretanto, cuidado para que isso não leve a você viver em licenciosidade
que é uma coisa complicada. Porque quando a gente ouve isso, automaticamente a gente pensa, pô, é uma doutrina complicada porque faz com que o cristão viva em pecado. Não. Porque como eu falei, o pecado é um acidente na vida do verdadeiro cristão. Cada um luta com os seus pecados. Eu tenho minhas lutas. Você tem a luta de vocês. Cada um sabe na parte que é mais fraco. E Deus nos fortalece nessas áreas. Porque Deus fala por meio de Paulo que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Certo? Então, essa doutrina de que não importa quando você pecará, por meio da cruz de Cristo, você já está perdoado, leva a licenciosidade, a vida em pecado, é uma mentira. Porque o verdadeiro cristão, regenerado, transformado, nunca viverá em pecado. Ele pecará. Porque infelizmente ainda não somos infalíveis. Né? Mas não viverá em pecado. Pecar e viver em pecado é uma diferença muito grande. Então, e outra coisa. Existe a história que o crente pode perder a salvação. Só que aí a gente pensa, da onde vem a sua salvação? Se a gente já viu que a salvação vem de Cristo, da obra de Cristo na cruz, e essa é uma obra consumada, a pessoa que foi escolhida por Deus e se tornou cristã através da ação do Espírito Santo, na obra da conversão, nos ressuscitando quando estávamos mortos em delitos e pecados, nos trazendo para Cristo, compreende-se que é impossível o verdadeiro cristão não ter a salvação plena ou perder a salvação. Por quê? Porque se a obra de Cristo é perfeita, para salvar aqueles que Deus escolheu, mas atentos, que o fato da soberania de Deus e Deus escolher não exime a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho, porque não sabemos aqueles que foram escolhidos por Deus. Portanto, temos o dever dado por Cristo de pregar o Evangelho. Aqueles que forem para ser salvos serão salvos. Aqueles que não forem para ser salvos, infelizmente não serão salvos. Nós rejeitarão o Evangelho. Como já foi assim, desde a antiguidade. Muitos ouviram o Evangelho e rejeitaram. Mesmo sabendo que desses que rejeitaram, alguns desses que rejeitaram são nossos parentes, e oramos pela conversão deles, que também devemos, né? Sabemos que aqueles que Deus escolheu para o propósito dele, esses foram salvos. A gente pega Esaú e Jacó. Parece meio injusto, né?
Quando a gente fala, Deus escolheu esse e não escolheu aquele. Parece injusto. Mas não. Porque se Deus fosse justo, 100% justo, né? Nesse quesito de deixar-nos seguir. Se a, se a justa justiça de Deus fosse aplicada sem a graça, nenhum de nós teríamos sido salvos. Isso que eu estou querendo dizer. Se Deus fosse só justo e não fosse gracioso, nenhum de nós teríamos sido salvos. Deus, por sua graça, nos escolheu. E por sua graça nos usa. Isso aqui é um ponto correto. E através dessa graça, nós transmitimos a graça de Deus, que é o Evangelho, para outras pessoas. E o Espírito Santo trabalha na vida dessas pessoas. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, podemos chegar à conclusão que o Espírito de Deus age na vida daqueles que são eleitos. Chamam através da vocação eficaz, que ela não falha. O sacrifício de Jesus, João fala que Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que Deus, por meio de João, fala é que ele amou o mundo, mas não no contexto de todas as pessoas do mundo, mas o mundo como cosmo. Cosmo. Deus amou o cosmo, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele... Porque, se fosse o mundo, não teria necessidade de ter para todo que nele crê. Para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque se fosse todas as pessoas, seriam todas as pessoas, certo? Então não teria necessidade para ter esse para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deixa entender que Deus amou o mundo, o cosmo, enviou Jesus para aqueles que crescem em Jesus fossem salvos. Então, a gente tem que tomar cuidado na interpretação desse texto, senão a gente cai numa heresia chamada universalismo, que fala que todos serão salvos no final dos tempos, inclusive o diabo. Entende qual é o perigo de a gente interpretar errado porque Deus amou o mundo de tal maneira? Imagina todos os ditadores que já morreram, que perseguiram os cristãos, desde os Césares em Roma até o último na União Soviética. Serem salvos. Isso é que prega o universalismo, que é uma interpretação equivocada do que porque Deus amou o mundo de tal maneira. Cuidado
para que interpretações erradas não gerem pretexto para heresia. Deus amou o mundo no sentido do cosmos, para que nós, aqueles que crescemos nele, fossemos salvos. Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, que chegou até nós e nos salvou, nos levou ao Senhor, nos dê maturidade para compreender sobre eleição, predestinação, sobre a obra da salvação que o Senhor fez em nós, trabalhou em nós e continuará trabalhando, né? Porque é uma caminhada na qual aquele que começou a boa obra em nossas vidas, no caso, o Senhor que começou a boa obra em nossas vidas, terminará para a tua glória. Pai Santo, tem misericórdia de nós, pois somos falhos, pecadores, necessitados da tua graça cada dia. Obrigado porque a tua misericórdia se renova a cada manhã e nos permite estudar e compreender tua palavra de forma que seja iluminação aos nossos caminhos. E o Espírito Santo ilumina nossas mentes para que compreendamos melhor a tua palavra e sejamos guiados por ti. Evita nossos pés de tropeçar em heresias, Pai. Nossas bocas de proferir palavras que são heréticas. Senhor, obrigado por tua misericórdia. De novo agradeço, porque é uma coisa que devemos agradecer todos os dias até a consumação dos séculos. Porque sim, tua misericórdia se renovar significa que o Senhor é gracioso e que não nos consumirá com a tua ira merecidamente. Só não somos merecidamente consumidos pela tua ira, porque tua graça e misericórdia se renovam cada manhã e temos nosso advogado fiel, Jesus Cristo, para advogar por nós. Nosso único advogado, nosso único mediador para com o Senhor. Assim eu lhe agradeço em nome de Jesus Cristo e que esta palavra frutifique nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.